Bom dia a todos, gente. Eu estava começando aqui a dizer que eu vou fazer a pergunta que eu me faço hoje, até para entender essa questão da erótica e do corpo, o que que avança na obra de Lacan, né? O que que ele vai avançando desde o conceito, quando ele diz no Seminário da Ética que a psicanálise é um discurso sobre a erotologia, sobre a erótica, né? É, onde ele trabalha muito o conceito de sublimação, que é um conceito freudiano, até ao conceito de escabelo. Fernanda, põe só para mim aí a escritura do escabelo. É, Escabelo, eu só coloquei a escrita, né? Porque esse conceito Lacan apresenta em 1975, na conferência Joyce e o Sintoma. Eu não vou falar muito sobre o conceito de escabelo, mas o que eu queria destacar aqui, que o que está em jogo é uma escrita, né? Que fonetiza algo que você escuta múltiplos sentidos. Escabot, em francês, né? Se fazer belo. A Celeste lembrou que o escabelo é uma escadinha que você coloca, que você eleva, se eleva no patamar, você se faz mais alto, digamos assim, ao você subir essa pequena escadinha, e ele vai brincar com toda a homofonia dessa palavra, né? Porque esse S do escabelo tem o S aí do eu, do ego, né? Que, em alguma medida, o que o Lacan vai trazer na Conferência Joyce do Sintoma, em 75, é que o homem se faz um nome a partir do território de Lalang, né? E da imagem, né? E do imaginário que desperta. Essa tese que eu venho tentando sustentar aqui, que é uma tentativa minha de ler esse imaginário que desperta como essa imagem real, esse amor de si, né? Essa imagem que toca essa linha contínua, como a gente vinha conversando nos últimos encontros, essa linha reta que vai ao infinito, que é o traçunário, esse signo, né, que é uma imagem. Então, escabelo trata-se de se fazer um nome pela sonoridade de Lalang, né, e por uma imagem real, que vai dar alguma consistência de corpo, né? Pode trazer aí o advento de um novo sujeito e também para pensarmos, pode tirar, Fernanda, que eu vou trabalhar mais esse conceito no próximo encontro, e também para pensarmos assim, o que, que muda nesse trabalho de se fazer um nome, né? Desde o conceito de sublimação, e também para pensar aquilo que o Lacan afirma no Seminário 21, Le Nom du Père, em que ele diz que o ofício do analista ele é homólogo ao ofício dos poetas. Ele diz isso lá no Seminário Le Nom du Père. Existe uma certa homologia. E quando a gente fala em homologia, não quer dizer que eles são iguais e equivalentes, né? Eles guardam uma certa analogia, né? Eles operam a partir de um mesmo ponto, digamos assim, né? Desse inconsciente que é a língua, que é cifra e essa imagem real, né? Os poetas, os escritores produzem as suas obras de arte. Os artistas se valem desse território, né, para se esforçarem, fazer esse esforço de fazer passar a psicanálise ao lar social, ao mundo, transmitir essa psicanálise, articulado com os conceitos da psicanálise, né? São ofícios absolutamente distintos, mas tocam esse território do que o Lacan está chamando na Conferência Joyce o Sintoma de escabelo, né? Então, para a gente, porque eu fico me perguntando assim,
E o conceito de erotismo, né? Porque o Lacan também no seminário, já no seminário da identificação, 2 anos depois ao seminário da ética, onde ele diz que o discurso da psicanálise é um discurso sobre a erótica, ele vai dizer assim, que a psicanálise não se propõe a propagar nenhuma erótica, né? Nenhum discurso sobre a erótica, né? Até porque ele vai dizer assim, lá no seminário da identificação, isso do inconsciente freudiano, isso fracassa, isso falha. Não existe nenhuma erótica que não seja fracasso. Que ele vai dizer mais à frente de que não há relação sexual, né? O que ele vai dizer assim, como transmitir, o que a psicanálise pode testemunhar é como um sujeito faz dos restos desse fracasso, desse isso fracassa, uma erótica singular, tá? E para isso eu vou também ter que trazer um pouco a contribuição do Georges Bataille ao conceito de erótica, que eu acho que é onde Lacan bebe da fonte dele, para a gente pensar nessa passagem da sublimação ao escabelo, tá? Então, eu me pergunto aqui o que avança desde o conceito de sublimação em Freud, né? Que, de alguma forma, a sublimação é esse trabalho metonímico de deslocamento do objeto, do alvo sexual, né? Para um alvo, digamos assim, no laço social, né? Eu vou me explicar por que eu estou dizendo isso, porque lá no texto do Narcisismo, eu não sei se vocês se recordam, que Lacan conceitua a sublimação como essa passagem da libido dirigida ao corpo, do narcisismo primário, para a libido dos objetos. Ela depende, é como se fosse um deslocamento dessa libido para o ideal do eu. Ele vai dizer isso. Essa libido se dirige ao ideal do eu, né? Esse ideal do eu, essa imagem ideal que não é sem o simbólico, que, digamos assim, que regula a constituição da imagem que nós carregamos, né, na relação com o outro, né? Lembra que a gente falou lá atrás que, nos termos de Lacan e de Freud, de que o eu é o outro, que o eu é uma projeção de superfície lá no outro. Esse outro pode ser visto como ideal de eu. Então, a sublimação é essa tarefa de deslocar o objeto do narcisismo primário para o narcisismo, para o ideal do eu, né? E com uma forma, o Freud vai dizer, de produção civilizatória. Aí eu já digo assim, que o neologismo escabelo, do eu, né, do ego, escabelo, se fazer belo, a tradução rápida, depois a gente vai ver todos os desdobramentos dessa homofonia. É introduzido por Lacan em 75, na Conferência Joyce, o sintoma, para marcar o esforço de James Joyce em construir para si um ego, um nome, um se fazer um nome no público, ganhar alguma consistência corporal através da sua obra, né? E o Lacan vai dizer na Conferência Joyce o sintoma que isso, sobretudo, com a obra Finnegan's Wake, né? Onde tem ali polifonia, uma polifonia em jogo, por isso ele convida você a ler a obra em voz alta, né? E uma epifania de imagem real, né? Então, é isso que ele quer apontar, esse escabelo como esse esforço de se fazer um nome por a língua e por essa imagem que é real, tá? Este objeto que tem essa consistência real e imaginária, né? Na última vez, isso aqui só para dar um esclarecimento, porque assim, cada vez que eu vou tentar falar disso, eu me perco e tenho que refazer o pensamento. É bem esse esforço de pegar os restos e dizer melhor, assim. A Ana Benjó me fez uma pergunta assim, Renata,
essa imagem de si que você vem trabalhando, né, que eu trabalhei como essa consistência do traço unário, como signo, como imagem real, ela não é a imagem que aparece lá no espelho plano, não é o Unheimlich, não é o menos fi. É isso mesmo que você está dizendo? Né? Vocês entenderam a pergunta que ela me faz? Se essa imagem que é real, ela é o menos fi que aparece lá no espelho plano como causando um estranhamento. Né? Eu disse que não, mas ela não é sem isso. Né? Porque como podemos ter alguma notícia dessa imagem real, né, que é puro eu imagino, né, porque isso é puro gozo, resto de gozo, né, se não quando a gente vê lá no espelho plano algum estranhamento, né, como Lacan coloca lá no Seminário da Angústia, quando o menos fi aparece lá no espelho, né, que é o menos fi, é a castração imaginária, é um buraco na imagem, o que que comparece ali? Comparece algum vulto, algum vestígio de uma imagem que é real, né? Que nós vamos ver que o Jorge Bataille diz que a arte ela vem dessa obscenidade do objeto. Obscenidade do objeto. Isso é um termo do Bataille. Eu, assim, cada vez mais eu fico impressionada como Lacan bebeu na obra de Georges Bataille para trabalhar o conceito de gozo. Eu brinquei uma vez, quando eu trabalhei o conceito de mais de gozar, que ele não só pegou a mulher do Bataille, né, como ele pegou o conceito de gozo assim. É muito impressionante se ler Bataille e ler Lacan falando de gozo, né? Assim, então, assim, essa imagem menos fi que aparece lá são os vestígios desse objeto real, mas não é o menos fi, porque o menos fi, que é produz o estranhamento no espelho, essa sensação de estranho familiar, ela dá vestígio de que o objeto real está ali, né? Algo desse objeto real. Você pode ter alguma notícia desse objeto, desse resto que nós somos, da nossa obscenidade, né? E obscenidade aí no sentido de obsceno, aquilo que está totalmente fora da cena, aquilo que é puro real e imaginário, que você só tem acesso a isso por vestígios. Bom, aqui eu faço só um breve comentário. Quando Lacan introduz o conceito de escabelo, ele não está mais orientado pela bidimensionalidade do espelho plano, né? Daquele jogo dos espelhos. Ele já está orientado pelo nó borromiano, por aquele espaço real e imaginário, né? Onde os três registros se enlaçam, ganham consistência e perdem consistência, onde alguma amarração que vai se dando ali, né, pelo sintoma, ou por alguma coisa, ou algo que faz às vezes do sintoma, dá uma consistência de corpo, que tem o corpóreo, como Lacan fala, a imagem familiar, né, que vai aparecer lá no nó borromiano como gozo do sentido, gozo fálico, né? Mas tem também o incorpóreo da imagem, né? Esses pontos que restam, que vai comparecer no campo do gozo do outro, né? Uma outra forma que o Lacan escolheu para falar do gozo do outro, isso que é puro real, esse outro que não existe, ele vai chamar isso também de um gozo opaco, né? Um gozo opaco que comparece nas inconsistências do corpo. E para a gente pensar em consistência do corpo, nós temos que falar de uma categoria do real que toca a psicanálise, que é o real como inconsistência. Inconsistência. Então, Lacan, ao ombro é ótimo. Ao longo da obra dele, ele vai fazendo um deslocamento do real como impossível para o real como uma inconsistência incorpórea, né? Se a gente não entende essa passagem, a gente não consegue pensar esse se fazer o nome pelos restos do objeto para um final de análise. Porque se a gente fica só na lógica da sublimação, a sublimação é um deslocamento metonímico do objeto,
né, que se desloca da satisfação sexual imediata, buscando outras satisfações, mas no mesmo deslocamento metonímico, né? É, é, como é que até aí tudo ok? Tá, tá dando para acompanhar? Eu não entendi muito bem essa coisa da imagem real que você falou. Eu ia te pedir para você também voltar na parte do espelho quando você fala do lugar, que ele ocupa o lugar, da pergunta da Ana Benjó, que ele ocupa Tereza, você está o menos falando, mas fi. o seu microfone está desligado, eu acho. Tá. Bom, eu acho que tem a ver com essas colocações que foram dadas aí. Mas essa questão que você tocou agora, do deslizamento metonímico, e você dizer apenas isso, é o mesmo, como se isso fosse pouco, eu fico pensando que isso que falta é uma produção metafórica. Bom, enfim, é por aí que eu fico. Exatamente. Eu vou falar exatamente disso agora, Tereza. Bom, Andressa, a imagem, o que eu estou nomeando, o que Lacan está dizendo de imagem real, é o que eu penso que está lá em Freud, que foi recuperado nessa última tradução, que é o amor de si. Esse ponto da imagem que é real e imaginário. Eu não sei se você estava aqui quando eu trabalhei a ideia do traçunário como signo, né? Essa imagem que ela não é partilhável no laço social, essa imagem que ela não existe a priori, né? Ela existe como restos de pulsão, que quando o traçunário ele toca esse território de Lalande, que é puro gozo opaco, como Lacan vai dizer, algo sonoriza como novo e você precisa imaginar. É um imaginário que o Lacan vai dizer assim, ele vai chamar isso do imaginário que desperta. É o eu imagino. É o eu imagino. Né? É uma imagem que ela não está dada a priori, mas ela fala, ela dá notícias dessa primeira imagem que o sujeito se identifica antes dele entrar na dialética do espelho plano, antes dele se reconhecer como uma imagem que já é virtual, organizada pelo ideal de eu, né? Então essa imagem, é como se ela fosse. O Lacan escreve o eu ideal, né? O eu ideal, ele escreve como, espera aí só um minuto aqui, ele escreve como I de A, o eu ideal, que está numa dialética o tempo todo com o ideal de eu, né? Com o ideal de eu. Né? Assim ele escreve. Então, o eu ideal, ele depende do ideal de eu. Né? Quase que. Por isso que o Lacan aproxima essa dialética, a dialética hegeliana. Né? O sujeito está submetido a esse orquestramento do mestre para se constituir enquanto uma imagem que se reflete familiarmente no espelho. Porém, algo dessa imagem sempre escapa. Né? Lacan vai dizer que fica como uma reserva libidinal. O que aparece? Quando é que essa imagem aparece? Quando aparece lá no espelho plano um buraco na imagem. Quando o eu ideal se movimenta, ou sai do foco, e aparece um buraco na imagem. E o que se projeta ali como reserva libidinal? Esses vestígios do objeto. Né? Por isso que o Lacan fala que a angústia é o único afeto que não engana, porque você vê um vulto da sua certeza de ser um resto. Né? É quando a falta falta, como ele diz. Então, é como se esse ar do eu ideal saísse do parênteses, caia do parênteses, e algo desse vulto aparece. Isso tem a ver com uma imagem real, que o Lacan vai dizer que você precisa imaginar isso. Isso não está dado para o sujeito, né? Não tem uma imagem com que o sujeito vai se deparar ao final da análise. Ele tem um gozo opaco, né? Ele tem algo que é um gozo opaco.
restos desse objeto, que nesse sonorizar de algo nessa equivocidade, quando o traçunário, com valor de pura falta, toca esse território, né, de gozo opaco, que é o território de Lalande, algo se sonoriza. E para você precisa imaginar algo dessa sonoridade. Então, é isso que traz alguma notícia dessa imagem que é real, né? Porque toca um território que é puro real e imaginário, território de Lalande, né? Então, Essa, assim, eu essa poderia dar um exemplo, assim, o Bataille vai chamar que isso é a obscenidade do objeto que o erotismo requer. Eu vou falar disso aqui também. Esse obsceno. Ele falou, o Bataille faz uma crítica ao surrealismo, ao movimento surrealismo, que ele diz que o movimento surrealista de trazer o inconsciente para a arte, né, ele fez uma espécie de sublimação do inconsciente. Né? Ele vai dizer uma coisa, vou adiantar logo isso, ele vai dizer assim, que o surrealismo, eu vou trazer isso aqui, depois eu comento. Ele vai dizer que o surrealismo bretoniano, ele vai fazer uma crítica ao Breton, ele fez uma utilização hipócrita de Sade, né? Porque ele diz que nenhuma erótica, que nenhuma invenção, pode deixar de passar pela obscenidade do objeto. Ele vai dizer, se o homem surrealista quer realmente se entregar à totalidade de sua existência, logicamente, ele não pode excluir aquilo que é baixo, que é vil, que é degradante. Há no discurso surrealista, ele dizendo, um excesso de metáforas de pureza, como se a convulsão do real, que é a beleza, pudesse se dar sem sangue, sem porra, sem merda. É necessário reconhecer-se ser um mero dedão do pé ou um ano solar para se ter acesso a essa real, né, gerador dos possíveis, a um real gerador dos possíveis. Isso está na página 11 do livro do Bataille, O Erotismo. Tá? Então, o que ele tá querendo dizer com isso? Se você não toca nesse ponto que ele chama de obscenidade do corpo, né, da dor, você não produz, de fato, uma erótica, né? Não que a erótica surrealista, eu não tenho condições de desenvolver isso aqui agora, não seja uma arte que transmite, que toca, mas ele está chamando atenção para uma arte que é convulsiva, né? É uma arte que toca, de fato, o real do corpo do outro. Né? E essa arte que é uma arte que toca, se a gente for ler com Lacan, cifra e essa imagem. Né? Eu vou tentar desenvolver um pouco isso. Eu dei só um pulo, porque... Oi. Duas vezes você falou lá atrás que é necessário imaginar. E agora você falando da crítica que o Bataille faz ao surrealismo, também você usou o mesmo significante necessário. E eu fiquei pensando se essa imagem que é necessária ser criada, ela é, por si só, precária no que diz respeito à consistência. Então, ela é imagem, mas é com o mínimo de consistência para poder recortar o furo do real. E por isso, ela tem que ser sempre atualizada, digamos assim, para usar um termo moderno. Porque ela não consiste, ela não fecha. E aí eu fiquei pensando se não teria uma imaginarização necessária. Isso, é isso, Tereza, que ele vai chamar o tempo todo do imaginário que desperta. Ela ganha algum contorno, mas ela traz nela a inconsistência, né, real. Aí eu estou marcando também a palavra consistência porque ela tem algo de real.
né? É um déjà vu, a epifania, né? Assim, algo que é da ordem do epifânico, é alguma imagem que te desperta e te convoca a um trabalho, né? Veja só, eu não estou aqui trazendo que a sublimação ela é deixada de lado. Ela também está nesse processo, né? Mas o que o Lacan está chamando a atenção é que a sublimação, nesse deslocamento metonímico, a Colette Soler usa uma metáfora interessante. Ela diz que a sublimação pela sublimação é apenas escritura romântica anal, né? Na medida em que é um processo metonímico, né? Onde você apenas desloca esse objeto, né? Apenas faz mas esse objeto ele não sofre os efeitos de perda, de fato, e de uma invenção, né? Apenas o deslocamento. E Lacan, assim, quando ele retoma lá no Seminário da Ética o conceito de sublimação, ele vai mencionar, até bom que a Ruth está aí, que a Ruth trabalhou muito por esse caminho, ela ajuda aqui a gente. Ele vai retomar o conceito ele vai trazer a questão da poesia provençal, que eu não vou me estender muito aqui hoje, né? Mas é algo de um trabalho, de uma tarefa sublimatória, né? Que propõe aspas, um desvio desse objeto sexual, né? A dama aí nessa poesia provençal, ela fica como esse objeto de amor inalcançável, né? Deslocando o objeto desse alvo sexual para a poesia trovadora, vamos dizer assim. O que está em jogo ali, que o Lacan, que eu estou tirando dali para trazer aqui, é assim, a sublimação como esse objeto impossível, né? Que está em jogo aí o real como esse objeto inalcançável, o objeto das Ding. Então, isso que produz esse deslocamento metonímico da falta, né? Lacan ainda não apresentou aí o conceito de real como inconsistência corpórea, né? Então ele vai fazer ele vai estar dizendo aí que essa erótica é essa erótica na tentativa, né, de dar um contorno nesse objeto para sempre perdido das Ding e construir aí esse texto, né, que, de alguma forma, é metonímico, né? Então, real como impossível, né? Na aula Pulsão e seus engodos, Lacan retorna a um conceito de sublimação, né? Isso que eu já falei, em especial ao texto sobre o narcisismo, onde Freud associa a sublimação a um circuito desviado do alvo da satisfação sexual, elevando o objeto à função social, né? Um objeto que ultrapassa o circuito da moral e do soberano bem. Freud também ele vai dizer no Mal-Estar que ele dá à sublimação esse esforço sublimatório, né, do laço civilizatório em deslocar a libido do corpo para o ideal do eu. Foi isso que eu estava falando através do texto do narcisismo. Ele diz isso no Mal-Estar, ele diz isso no texto do narcisismo. E vai aproximar a sublimação também ao trabalho do luto, né? Na perspectiva do ideal do eu, a sublimação é a possibilidade, isso aqui é Lacan, de tornar seus desejos comerciais sob a forma de produtos, né? Lacan, ele vai trabalhar. Eu não tive tempo de voltar a essa aula do Seminário A Lógica do Fantasma, mas eu recomendo até a leitura para a gente conversar da próxima vez, que é a aula na Lógica do Fantasma, que é a satisfação sexual e a sublimação, na página 192
do Seminário Novo, A Lógica do Fantasma. Ali ele vai trabalhar satisfação sexual e sublimação, né? Dá a data da aula, porque quem tem o seminário antigo não localiza. Ah, tá certo, peraí. Satisfação sexual e sublimação. E ali, pela primeira vez, ele vai desenvolver um algoritmozinho para falar da sublimação, né? Quando ele fala de elevar esse objeto à categoria de das Ding, ele vai dizer, ele vai falar do conceito de número áureo, né? Um conceito muito importante no Renascimento, né? Porque introduziu para os artistas a perspectiva de fundo, né? A ideia de perspectiva, digamos assim, de você poder produzir uma obra de arte a partir da noção de perspectiva. Então, ele pega esse ponto que está lá no infinito, né? Constrói né, os artistas constroem um número que eles chamam de que é um número imaginário, um número que vai dar a forma do belo, a fórmula do belo e a forma do belo, né? Para construir um espaço, né, que o olhar pode se depositar, né? Então, o número áureo na obra de arte, eu estou falando por aquilo que eu me lembro, assim, quando eu trabalhei em seminário, é um número que tenta, é uma fórmula que tenta, na relação do fundo e da figura e do primeiro plano, capturar o olhar do espectador para aquele ponto que o artista quer chamar a atenção. Então, ele vai aí fazer todo o jogo de cores, todo o jogo de enfatizar aquilo que ele quer captar do olhar do espectador. Então, o número áureo, ele é um número que dá a fórmula do more geométrico, né? E a palavra more é muito importante, porque vem de moral, conjunto de normas, de regras e costumes. Então, de alguma forma, ele está dizendo que a sublimação ela está também sob a lógica do bem coletivo, sob essa proposta de uma felicidade, de um olhar que seja comum ao espectador, ainda que traga lá pontos de estranhamento, né? Então, o número áureo é um número que traz esse objeto que está lá no infinito, que não existe, e traz para um campo de percepção em que o sujeito pode se ver dentro de uma realidade que é virtual. É muito correlata ao ideal de eu, a constituição do ideal de eu. Ele vai dizer também que a sublimação ela comporta uma satisfação sexual, embora seja um desvio do objeto do objeto de satisfação imediata, né? E ele vai dar uma fórmula, ele vai dizer uma coisa engraçada, isso aqui só para uma curiosidade que eu vou colocar no chat aqui. Ele vai dizer que a satisfação sexual se escreve alguma satisfação sexual é igual, deixa eu ver aqui, é igual. Ah, meu Deus, botei mais aqui, peraí. É igual a um significante mais o objeto A. Essa é a fórmula da satisfação sexual. É como se o sujeito fizesse uma captura, né, com um traço, um significante, mas um objeto pulsional, ele fizesse uma captura que desse a ele alguma satisfação na relação com o outro. Esse A aí é um A não barrado, né? Então, é como se ele tivesse uma ilusão de completude. É ilusão porque não há satisfação sexual possível, né? Já a fórmula da sublimação é muito legal porque ele faz todo um desenvolvimento. Ele diz que há
menos A1 é igual a AN. A menos A1 é igual a AN, né? Essa é a fórmula que ele apresenta da sublimação. Se na fórmula da satisfação você tem uma ilusão de completude, uma coalescência entre o significante, a marca da falta, e algum objeto que vem fazer alguma satisfação sexual, que nada mais é do que a cena fantasmática, a sublimação é uma tentativa de desmontar essa satisfação. Porém, não desvia ainda o alvo, né? E ele vai dizer que o objeto A menos A1 é igual a AN. Então, o que isso quer dizer? Se eu colocar A menos A1, o resultado vai ser A2. Aí depois ele bota A2 menos A3 é igual a A4. E por assim vai ao infinito, né? E aí, como ele vai definir a sublimação? Ele vai dizer que é uma operação que no interior do ato retrabalha a falta ao infinito. O sujeito fica, então, na metonímia do objeto, né? Na metonímia do objeto. Bom, depois o Lacan, lá no Seminário da Ética, vou passar um pouco mais rápido sobre esse ponto, ele vai trazer a Antígona como equivalente à construção de uma erótica, né, na relação com o real. E ele vai dizer que Antígona ali produz uma erótica da transgressão, né? E ele vai dizer também que a Antígona ali ela está no campo do belo, né? Do belo, né? Se Das Ding, ele não vai falar isso da poesia provençal, mas se o real como impossível, onde está em jogo essa sublimação, ele atende ainda a barreira do bem, do laço civilizatório, a Antígona ela faz um gozo da transgressão, porque ela ultrapassa essa barreira do bem. De que maneira? Quando ela não atende à lei da polis instaurada por Creonte, né? Ela vai nessa transgressão ao bem, ela vai na direção desse real ainda como impossível, né? Ainda como impossível, né? E vai na direção dessa outra morte, como Lacan vai dizer, né? É uma passagem direta, sublimatória, como Lacan vai falar, sem necessariamente alcançar os orifícios corporais. O que Antígona faz nessa transgressão do bem, na medida em que ela interroga a lei da polis e não se submete à lei da cidade de Creontes, ela vai na direção dessa morte, mas sem tocar ainda os orifícios corporais, né? Não é à toa que o Lacan vai nos lembrar que Antígona é aquela que não conheceu a vida nupcial, né? Ela renuncia, inclusive, a esse encontro dos corpos, né? Que eu botei assim, que pode levar o falacer a experimentar-se, de fato, em perda de gozo. Não há relação sexual, né? Porque o Lacan vai dizer que não há como você experimentar-se em perda se isso não passa pelo corpo psíquico, né? Se o corpo não acusa o golpe da angústia, né? E aí nós já estamos caminhando para esse real como inconsistência corporal, como incorpóreo, né? Senão você está no campo metonímico do deslizamento. Então, o campo de investigação do ofício da psicanálise é o real como inconsistência. Eu fiz um atalho muito grande que eu não fui ao seminário 20, é onde ele mais trabalha isso, né? Assim, o seminário 20 é ali o território dessa pesquisa, mas que eu vou ter que fazer isso, eu acho que eu vou ter que continuar com esse tema o ano que vem, porque tem muita coisa que eu ainda estou curiosa
É, o ofício da psicanálise é extrair aí algum saber desses orifícios do corpo, desses restos do objeto marcado no corpo. Por isso que eu acho que ele introduz aí esse neologismo do escabelo, né, que é sonoridade, polifonia de cifra e imagem, né, né, desse es do ego, do se fazer belo aí, né, isso que toca território de a língua e essa imagem real, né? Sim, vamos guardar o escabelo para a próxima vez. Ele vai dizer, então, assim, aquela citação que eu acho que eu já trouxe lá atrás, que a psicanálise, isso está na aula do dia 14/3/62, no seminário Identificação. Ele vai dizer que uma psicanálise não se propõe a propagar um discurso sobre a erótica, né? Embora a erótica, o que ele está chamando de erótica, é esse tocar esse ponto do real e escrever algo novo com isso, né? E ele vai dizer assim, Renata, desculpa, qual a página do seminário 9 que você falou? 14 é o curso, eu não é estabelecido, é a aula do dia 14 do Aham, 3/62, tá. né? Ele vai dizer que cabe ao analista, ele vai dizer, somente se concebe a psicanálise tendo como alvo os fins últimos de uma erótica, mas não cabe à psicanálise e ao psicanalista propagar a psicanálise como um discurso sobre a erótica. Cabe antes ao psicanalista buscar soluções clínicas singulares em cada caso, né? Uma vez que mesmo nas pessoas mais normais, a erótica não funciona, né? O que ele está dizendo com isso? Ele vai dizer assim, ele vai usar o termo do it freudiano, isso inconsciente, isso não funciona, isso não anda bem. Ele já está dizendo que isso é impossível escrever a relação sexual, né? E na medida que isso é impossível, né, desse desencontro dos corpos, né, desses corpos que não é só no ato sexual, né? É nesse ponto aonde eu me vejo sendo visto e esperado no outro, e algo desse estranhamento comparece, o outro não me dá essa solução de completude, né? Portanto, isso passa pelo buraco na imagem, algo ali se projeta como reserva libidinal desses restos do objeto, desse gozo opaco. Você começa a ter notícia de que aquilo é seu, né? Diz respeito à sua solitude, ao seu desamparo, né? E que é com isso que você precisa inventar uma erótica singular, usando aqui os termos de Lacan. É muito impressionante, eu acho que todo mundo aqui que tem clínica, quando o sujeito começa ali um percurso de análise, ele começa a sonhar, né, o quanto que tem gente que já tem mais diálogo com o seu buraco do inconsciente, né? Tem outros que chegam e falam assim, trazem um sonho que é uma coisa que está na cara ali, né? Que o analista antevê as questões do sujeito ali no sonho, que ele ainda não pode ler, né? E o analista que está ali naquela posição, ele consegue ler alguma coisa, não é porque ele é um adivinha, não é isso. É porque aquele sujeito, mesmo ali no início da sua análise, ele já vai dando algumas pistas desse, desse resto do objeto. Se você está atento a isso, se você não está dormindo na metonímia do discurso dele, ele já vai dando pistas desses restos do objeto, dessa imagem real, desse gozo opaco, vamos dizer assim. Ele vai dando algum vestígio disso. E que, de alguma forma, isso comparece, né?
assim, a despeito do eu do paciente que está ali pensando, se queixando e sofrendo, né? E às vezes você tem que ter muita prudência para aguardar o sujeito poder recolher aquilo como sendo seu. Às vezes ele desconfia, ele se assusta, ele recua, ele falta sessão, mas aquilo já está ali, né? Ontem eu vivi uma experiência inusitada com isso, assim, o sujeito dando as coordenadas todas dele ali, mas ele não pode ler. E também o analista, de novo, ele não é um adivinho daquilo, ele está acompanhando os vestígios, os rastros desse gozo, né? Os rastros desse gozo. Por isso que eu encontrei uma frase do Lacan, lá na conferência do Joyce, o Sintoma, que ele vai dizer assim: nada nos assegura que haja inconsciente fora da análise, né? Nada garante que haja inconsciente fora da análise, né? Eu fiquei me perguntando por que ele está falando disso ali, porque a gente pode dizer assim, mas os poetas dão testemunhos de que que há um inconsciente, né? Eles dão testemunhos. Mas será que isso nós podemos nomear do inconsciente lacaniano e freudiano, né? Essa é a pergunta que eu me faço. Podemos nomear isso de inconsciente, né? Podemos testemunhar que esse inconsciente existe numa dimensão topológica, né? Porque ele só existe, você não pode dar provas do inconsciente, senão por esses efeitos do inconsciente no corpo, desse real do corpo, né? Desse Renata, ponto que Renata, toca. oi, fala. Renata. Oi. Olha só, você me fez lembrar agora aqui do Salvador Dalí, que manda um presente para o Freud e diz que aquilo ali é a formação do inconsciente dele, aquele desenho, aquela pintura, né? E o Freud diz, ó, tem nada a ver com o inconsciente isso aqui. Bataille também vai dizer que isso é metonímia, é sublimação. Eu tenho umas questões sobre essa questão. Tenho umas questões sobre essa questão, porque é de questão em questão que a gente vive, né? Ó, é, você diz que os artistas dão notícias sobre a existência do inconsciente. Mas, primeiro, eu pensei que eles não dão notícia na, na arte, como a Celeste trouxe, né? O Freud diz isso não tem nada a ver, o Bataille também disse, não é na arte. Eles dão notícia quando eles tentam falar da produção artística deles. Então, eu acho que a existência do inconsciente ela prescinde do simbólico. Alguém tem que ouvir ou alguém tem que falar, e quem fala escuta, né? Para poder se dar conta de que aquela fala traz o inconsciente. Não é na arte em si, não é pintando um quadro, eu acho. Eu, por acaso, tenho uma pessoa que veio do direito, estava estudando para juíza, e, de repente, deu uma virada na vida dela e começou a pintar. Hoje está muito bem, pintando e tal. E ela traz muito isso, quer dizer, a aflição, a angústia que ela traz para poder falar do trabalho dela e os efeitos que o trabalho dela produz nela e também no meio, no mercado, etc. Isso traz uma angústia muito grande e ela precisa falar disso. Eu acho que é nessa fala, nessa tentativa de apreender pelo simbólico o real da arte, que o inconsciente se faz presente. Sim. Então, Por não é isso, sem a psicanálise. assim, não é sem a escuta, né? Mas eu fico me perguntando dar vestígios porque a gente não tem o caminho da angústia do artista, né? Que só nos oferece a tela. Por isso que o Freud vai dizer para o Dalí, ó, isso não tem nada a ver com formação do inconsciente. Não, senão Não. a gente faz essa leitura direta do inconsciente do artista para a tela. Dá algum vestígio, mas o testemunho desse trabalho, né, de costura e corte, de escuta, de sonorizar esse campo, é uma psicanálise que dá. É uma Aham. psicanálise que dá. Né? Eu acho que é por isso que ele está falando que nada assegura que haja inconsciente fora da análise.
né? Porque a pergunta para mim continua em aberto. O que é dar testemunhos da existência do inconsciente? Né? A gente Boa. sabe muito bem que numa análise a gente tem esse testemunho. A gente se surpreende com Uhum. o dizer que faz ato, né? Com o Lalang, com a equivocidade sonora, né? E ele está cada vez mais caminhando para esse inconsciente polifonia e essa imagem real, né? Ele está caminhando para a cifra, né? E essa imagem que enfim, obscena, né? Eu estou muito intrigada com essa imagem obscena aqui que o Bataille fala, né? Que é esse fora da cena, porque eu fico pensando o que é uma imagem que nos vem, seja por um sonho, uma imagem fixa, ou uma imagem que. E é engraçado. Assim, eu poderia trazer um exemplo clínico, mas não tenho condição de falar isso aqui no público. É engraçado que essa imagem ela é obscena, não só porque ela está fora da cena, porque também é difícil do sujeito dizer, dar algum contorno. É difícil, é difícil. Por mais que você tente, ela se desenlaça dessas consistências que o Norborromiano dá. Você não tem palavras possíveis. É obscena nesse sentido. Então, às vezes, o sujeito tende até a deixar de lado, né? Assim, é preciso a angústia bater no corpo mais algumas vezes para você poder dar algum contorno a isso, tentar dar algum contorno a isso, trabalhar em todo, arrancar algum saber, arrancar algum contorno de um escrito que possa escrever isso para o sujeito. Cessa de não escrever, né? Assim, enfim, isso pode ficar como um fragmento de uma imagem que retorna, que retorna, que retorna em vários sonhos, e você não quer ver, e você não quer ver, e aí você se debruça pelo grau de angústia que isso bate em você e que você começa a tecer ali um corpo escrito, né? Aquilo que a Clarice Lispector fala. É uma passagem desse corpo que não é nada para atingir o ponto nevrálgico da palavra, né? Assim, é um contorno. O dizer não é o escrito, né? Assim, nossa, me deu um branco aqui agora. O dizer não é o escrito. O Lacan diz que o dizer se escreve, né? Que o dizer Nossa, me deu um branco aqui agora. Tá vendo como é inconsistência pura, né? Inconsistência pura. Né? Você precisa dar um contorno. Vamos lá no Bataille, vamos entrar no Bataille, que eu acho que ele vai ajudar mais a gente aqui. Alguém já leu o erotismo e a noção de dispêndio em Bataille? Eu Eu Alguma já, não. eu, coisa? eu já ia te perguntar quais eram os livros do Bataille que você estava falando, porque eu estou aqui, acabei de botar na sexta o erotismo Não, eles e são os dois. ensaios sobre o impossível. Eu não sei qual. Não, quer ver onde eles estão? Estão aqui. Ó, é o erotismo, que eu não li Pô, ele todo, fui pegando partes dele, né? E a parte maldita, que é onde ele vai trabalhar o conceito de, é onde a gente pode pensar melhor o conceito de gozo. Então eu fiz assim, do Bataille eu peguei os 3 capítulos e peguei a noção de dispêndio daqui e fiz uma espécie de um texto meu, né? Que eu acho que é, como eu disse, que ele é o autor que mais contribui para o conceito de gozo na obra de Lacan. Né? Acho que Lacan pega muita coisa dali. Não é à Eu, toa que ele pegou a mulher. eu falei que estava em tudo. Então, se uma mulher, eu passo a mão Pegou em a tudo. mulher e aí pronto, está tudo resolvido. É, Ficou sábio o erotismo. ele foi a pegar, exatamente. Eu falo assim, Bataille é o filósofo do gozo, da marca do real no corpo. Né?
Bom, um pequeno situado em Bataille, né? Ele morre em 1962. Ele é um escritor francês contemporâneo de Lacan, a gente sabe disso, e ele não se inscreve numa única categoria, né? Ele é um filósofo, ele é um escritor, ele é um antropólogo, ele contribuiu muito com o conceito de dispêndio para as teorias da economia, né? E também para a psicanálise. Então, ele é meio um Walter Benjamin da vida que foi recusado, inclusive, a sua tese de doutorado foi recusado porque ele não tinha mestrado, porque ele não tinha nada, mas ele é um filósofo que caminha em vários campos de saber, sempre nessas frestas do saber, né? Não entra na Assim, paróquia, né? ele não se deixa apreender, Ah. né? Esse é o Essa legado do Walter. associação do erotismo e dispêndio, eu não li o livro, mas me faz pensar no Seminário 20, que Lacan deixa muito claro que o gozo é isso que não serve para nada. Uhum. É a parte maldita, que Desperdício. aquilo que não é útil, aquilo que não é útil, Por isso que ele diz mais ainda, encore, mais ainda. exatamente. Ancor, né? Em corpus também aí. Eu Encore. acho que eu sei lá, quando eu escuto isso, né, assim, o mais ainda, que pode trazer o sentido do deslizamento metonímico da sublimação, né, do que o Lacan vai chamar da falácia, né, assim, ele está chamando atenção para esse extraia mais algo dessa inconsistência do corpo, né? Extraia algo mais, a tarefa de retirar, de extrair dessa inconsistência do corpo, que o Lacan vai chamar de gozo opaco, né? De gozo opaco, lá na conferência do Joyce, o sintoma. Extraia desse resto um dizer a mais, né? Eu acho que quando eu comecei meu seminário, eu falei que eu estava voltando a Freud, né? E Freud já com outros olhos, vendo. A gente vê um Lacan em Freud, a gente começa a ver um monte de coisa que a gente não via, que está ali, né? Que aí são esses textos que, a depender da sua posição subjetiva que você está, a temporalidade que você está, para reler um texto e para poder captar ainda mais outras filigranas desse real e desse imaginário, né? E se deixar capturar, se deixar surpreender e se deixar escrever um algo a mais aí na transmissão da psicanálise, né? Bom, Bataille é contemporâneo desse surrealismo e ele faz essa crítica que ele diz que se a arte, se o belo não for convulsivo, ele não é. Para ser convulsivo, ele vai dizer assim, tem que tocar o corpo, né? Mas qual dimensão do corpo que ele está falando aí? É essa dimensão da dor, ele vai chamar da dor, né? Ele fala que não há, embora alguns artistas digam que não necessariamente a sua produção inventiva passe pela dor, mas passe dor aí no sentido de um ponto intraduzível, né? Algum eco no corpo de um real, algo que não tem representação de imagem, que foge à imagem do ideal de eu. Eu ia falar uma questão aqui do problemas cruciais para a psicanálise, mas deixa eu trabalhar isso quando eu for trabalhar o escabelo. Para Bataille, a erótica é aquilo que ultrapassa toda e qualquer interdição, sem, no entanto, destituí-la, aniquilá-la, né? Então, a erótica é ultrapassamento da interdição. Ele vai dizer assim que existe que toda relação que existe uma energia, vamos dizer, vou tentar traduzir com as minhas palavras, que elas são dirigidas a uma utilidade, a útil. E o que ele chama de útil aí? O trabalho.
o trabalho como um processo sublimatório é uma forma de você dar algum destino a essa energia que vem do corpo, né, que a gente pode já ler com Lacan, a esse ponto do gozo, né, ou esse ponto do pulsional, que ela é dirigida ao trabalho. E o erotismo seria uma transgressão a essa energia que se endereça ao utilitarismo do trabalho. Então, por isso que ele vai dizer que a erótica é tudo que ultrapassa a interdição, sem, no entanto, destituí-la, aniquilá-la. O erotismo, ele vai dizer, é a aprovação da vida na morte, né? Da vida na morte e até a morte. Você você extrai um pouco de vida, né, de Eros, a partir dessa experiência com a morte, com essa inconsistência no corpo, né? E isso se dá, né, levado a uma intensidade através desse gasto inútil de energia. Aí está a questão do inútil, Tereza. Essa inutilidade da energia que não se distingue mais da morte, né? Ele, de alguma forma, então, o que ele está querendo dizer? Que o erotismo é a presentificação da vida na morte, né? E até a morte. Como se na tarefa, a tentativa de pegar essa parte que ele vai chamar esse dispêndio, essa herança maldita, para reinventar um modo singular de se colocar no mundo, né? Ele vai dizer assim: o interdito, o trabalho, é essa tendência sublimatória do objeto perdido, isso aqui não é Bataille, isso aqui é Lacan, de tornar o homem humano, né? Então, esse interdito produz o trabalho, né, de humanizar o homem, né, e torná-lo útil. Mas útil para quê? E aí aqui ele vai introduzir um paradoxo, né, que ele também só pode tornar algo útil para ele a partir desta perda de energia. Se o sujeito não se ver em perda, né, nada que ele vai produzir, eu estou falando em termos de trabalho e utilidade, um processo sublimatório. Ele precisa perder. Essa é a noção de dispêndio, né? E ele diz aí que está o princípio da economia. Ele vai dizer assim, olha, a economia no mundo não surgiu a partir do escambo e da troca de mercadoria. Ela surgiu, e aí ele vai pegar a teoria de Marcel Mauss, a dialética do dom, né? Que é aquilo que o Lacan descreve no Seminário da Ética, o ritual do pot-chá. Vocês lembram disso? Quando você partilha com outro perdas. Essa é a verdadeira dialética do dom. Então, ele vai dizer que o homem e a sua humanização e o trabalho, ele surge dessa perda, desse dispêndio, né? Isso que é visto pela civilização, pela ciência, como maldito, como aquilo que não serve para nada. Mas ele vai dizer que só é possível haver algum erotismo se você toca essa parte maldita, né? Assim, o que é a parte maldita? Esses pontos de inconsistência do corpo que a gente só tem notícia pela angústia, né? Isso que o sujeito tenta, de alguma forma, rechaçar, né, na tentativa de se fortalecer como um eu, como uma imagem vigorosa, né? Por isso ele chama esse dispêndio de parte maldita. Maldita ao laço social, maldita ao campo da ciência, como ele diz, maldita a civilização, né? Então, como incluir esse dispêndio e esse mal na produção de uma erótica que toque esse corpo, né?
Gente, é difícil falar disso. Tô suando aqui para falar disso, né? Não sei por quê. Mas, em linhas gerais, o que eu estou querendo dizer é que a poética para Bataille, ele vai dizer isso, ela só pode nascer dos humores corporais. Ele usa esse termo. Então, veja como ele é lacaniano, ou Lacan é bataillano aí, né? Nós só podemos pensar numa erótica, de fato, se ela toca esses humores do corpo. E que ele diz que o surrealismo em Breton não fez isso, fez apenas sublimação. Mas que eu acho que Celeste trouxe bem aí essa história do Dalí devolver a Freud lá as suas formações do inconsciente com o quadro, quer dizer assim, como se houvesse uma correlação direta entre isso que são as cifras de gozo e o que se produz numa obra de arte. Né? E Freud diz, não, nada disso. Né? Assim, é essa experiência singular com a despersonalização, com esse puro real, digamos assim, que existe a possibilidade de você construir isso que ele chama de uma erótica singular, que é um modo de se colocar diferenciado no discurso, né? Eu estou pensando aqui quando Lacan fala do atravessamento da fantasia, né? Que ele diz do advento de um novo sujeito, esse termo novo sujeito. Que novo sujeito é esse? Né? É um sujeito não todo abrigado pela cena do fantasma, mas que ele introduz algo de muito singular a partir de ter se experimentado em perda, né? Em perda, se visto, ainda que num momento de relance, em pura obscenidade, obsceno, fora da cena, né? Se visto como esse resto, se experimentado como esse resto dejeto que ele precisa buscar as reminiscências de uma imagem para dar alguma consistência a isso. E essa é uma imagem absolutamente inventada, singular, né? Quer dizer, Tem a ver com a invenção, então, né, tem a ver Renata? com a invenção, tem a ver com a invenção. Então, tem um deslocamento aí do campo da sublimação, de um real como impossível, para um real como inconsistência. Ele toca exatamente na invenção. É evidente que isso não é sem a sublimação. Nós não podemos pensar nada sem o deslocamento desse objeto, sem perda de gozo, sem sucessivas perdas de gozo no discurso, né? Por isso que o Lacan, no Seminário do Avesso, cita rapidinho o Bataille, cita assim, de passagem, né? Para falar desse dispêndio, né? Dessa perda dessa energia que o sujeito tenta capturar, até que ele pode se dar conta que isso que ele perde como resto é ele próprio, né? E como ele vai começar a tecer isso que é uma erótica singular, né? Uma erótica singular. Ele vai dizer, Lacan vai dizer uma coisa muito doida, eu não sei como é que eu vou me virar com isso, já pensando no conceito de escabelo. Ele vai dizer que todo o falacer, que ele já está usando os termos do falacer, né? Ele já introduziu o conceito do sintoma como acontecimento de corpo. Ele vai dizer que esse escabelo, né, é uma forma do homem se humanizar. E ele vai usar um neologismo ali também, que ele vai falar do l'homme, né? Que tem uma... eu também não queria tratar desses termos hoje, mas o que está em jogo ali é uma tentativa constante do homem se humanizar, se fazer belo, se fazer um nome. Né? Que esse escabelo aqui, esse se fazer belo, ele está para todo o humano. Agora, o que é que vai dar ao escabelo um valor de invenção,
um valor de uma poética, né? E o que é um esforço sublimatório de simplesmente encontrar um reconhecimento social, né? Isso não significa dizer que uma obra ou que uma produção poética não vise esse reconhecimento social, né? Mas o que é que dá, se todo humano se escabela, o que que dá ao escabelo um estatuto de uma poética, de uma... Eu estou falando aqui, estou me embolando toda, porque eu estou pensando agora, estou falando aqui por associação, vocês me acompanhem e me puxem, me põem no ar, no chão, no ar é ótimo. Lacan vai falar, né, que a obra de o trabalho do poeta é homólogo ao ofício do analista, isso que eu falei lá no começo, ao ofício do analista. O que visa o ofício do analista, né? A gente talvez pudesse dizer assim, arrancar dessa experiência que é real, avisar da última de uma análise, se fazer um nome, mais além dos ideais do outro. Porque na relação com o ideal do outro, você também faz um escabelo, né? Você também faz um escabelo. Mas é um escabelo que isso que uma análise se propõe é você ir além desse espelho, ou tocar esses pontos incorpóreos, né, essas inconsistências do corpo, para se fazer um nome, né, que só você pode ler e escrever, né? Só você pode escrever. Esperamos que outros possam ler algo disso. E o que é que você escreve? Um gesto singular, né? No caso dos analistas, em transmitir uma psicanálise. Um gesto, o seu modo mais peculiar de transmitir a psicanálise arrancada desses orifícios do corpo, um saber que você arranca daí, né? Isso é uma poiesis, é uma poética, né? Os artistas, na sua homologia, eles tocam nisso, né? Passam por essa experiência também, sem saber, nos entregam ali algo, né? Nos dão a ver algo que toca essa experiência mais singular do inconsciente, cifra e imagem, né? Podem também não tocar, não entregar nada, podem também, a depender da posição de quem recebe, aquilo não ter efeito nenhum, né? Mas o que eu acho que está em jogo é esse escabelo, ele não muda o termo, ele diz o escabelo está para todos, né? Assim, o escabelo como um acontecimento de corpo, ele vai colocar muito isso. Isso é uma marca real no corpo, que o sujeito constrói a sua posição fantasmática na relação com o outro, mas na medida em que essa cena vai se desmontando e esses restos caem, você pode escrever nesse texto que vem do outro um modo singular que tem efeitos no discurso e eu acho que tem efeitos também na sua relação com o seu corpo, né? Lembrando bem que corpo, quando a gente está falando de corpo psíquico. Então, toca o discurso, toca a imagem, né? E te coloca na relação com esse outro. Não toda crente nesse outro, não toda idealizada nesse outro, não toda... O ideal cai, né? O ideal cai, mas não toda aderida ou identificada a esse outro. Você encontra ali a sua pequena singularidade, né? O ideal cai, né? Assim, porque se esse ideal não cai, você não consegue dar lugar
aquilo que se escreveu como seu de novo. É justamente aquilo que você escreve como novo que impede que esse ideal consista, né? Não quer dizer que os traços do outro não estejam ali com você, né? A escrita inventada, ela faz tombar esse ideal, né? Então, esse inútil que não foi todo usado no trabalho, na produção do trabalho sublimatório, é essa parte maldita que precisa ser acessada na construção dessa erótica, né? É importante também dizer, só para contextualizar, que o Bataille, nessa época da noção de dispêndio, ele estava muito tomado, assim como os surrealistas, primeiro por aquilo que o iluminismo produziu, né? Assim, a promessa iluminista desse homem que pudesse, com o seu saber, contornar o real, isso se desfaz, a psicanálise nasce aí, né? E também isso não. O advento também na Europa do fascismo, das experiências totalitárias. E ele vai dizer que a única forma de se fazer um ato revolucionário, porque ele participou muito de movimentos revolucionários na França, é usando essa parte maldita, né? Porque essa parte maldita, poder saber fazer com essa parte maldita, né, é uma forma de libertação dos ideais do outro, né? Por isso que eu usei na chamada do meu seminário aquela citação do Bataille, né? E que ele tem ali uma noção de topologia de interior e exterior muito próxima ao conceito de intimidade de Lacan, né? Ele vai dizer assim, já vou concluir aqui. Ele vai dizer que toda transgressão ela tem que partir de si mesmo, né? Toda operação erótica ela parte desse si mesmo. Ele vai dizer quando o sujeito e o objeto se colapsam, há um colapso. Sujeito e objeto se colapsam. Ele diz: toda operação erótica, fruto da parte maldita, tem por fim atingir o ser mais íntimo, no ponto em que o coração desfalece. Sua ação decisiva é o desnudamento, em que os corpos se abrem para a obscenidade. Ele usa esse termo o tempo todo. Se abre numa obscenidade em que uma linha contínua, né, comparece, né, sem que compareça efeitos de recalque. Mais um pouquinho sobre obscenidade. Ele vai dizer assim: obscenidade é essa perturbação que desordena um estado de corpo conforme essa posse de si, né? É uma posse e uma disposição no jogo dos órgãos que se derramam na renovação, na fusão, num vai e vem de ondas que se penetram e se perdem, né? Mas a ação erótica, é isso que eu queria achar, consiste em sair dessa linha contínua de uma despossessão que mantém a obscenidade sem que ela caia novamente para a armadura dos corpos. Vou traduzir isso aqui. Ele está dizendo que a erótica se dá nesse momento em que o objeto é equivalente ao sujeito, numa fusão. E ele vai dizer assim, é quase como uma linha contínua. Isso me pegou porque eu me lembrei do traçunário, como reta infinita, como consistência de uma imagem ali, né, que precisa perder essa consistência. Mas a erótica é quando você rompe com essa linha infinita, essa linha contínua, né? Mas ela não pode cair de novo para a possessão dos corpos,
para o controle dos corpos, como ele vai dizer. Você precisa introduzir nessa linha contínua uma descontinuidade com aquilo que você inventa. Gente, isso é Lacan. Isso é Lacan. Isso é Lacan, ao pé da letra, né? Aquilo que é real e imaginário, linha contínua, precisa sofrer uma descontinuidade, né? Para que você construa aí a sua erótica singular, sem que essa experiência seja de novo recoberta pela armadura dos corpos. Em outras palavras, o real comparece, mas ele também pode produzir o seu desconhecimento. Você pode se englobar nessa imagem familiar e recalcar o real. Ou você pode fazer alguma coisa aí com isso. É isso que ele está dizendo. E isso é um ato político. Isso é um ato político, ele vai dizer, né? Não existe possibilidade de ato político sem passar por essa experiência do corpo, ele está dizendo, né? É aquilo que, em outras palavras, Lacan disse aos estudantes em maio de 68, né? Se vocês querem mudar o mundo, não é explodindo o mundo lá fora. A explosão é interna. Mudem a si mesmos, né? Lacan diz isso. Se querem mudar o mundo, mudem a si mesmos. E é o que o Bataille está falando. Não existe ato revolucionário se você explode lá fora. Você tem que... ele diz assim, é a explosão de algo que é uma crisálida, né? Ele chama isso, que é onde o interior e o exterior se tocam, ele vai dizer. Isso é Lacan, em extimidade. Isso que é interior, que eu projetei lá fora no outro, me toca, e eu arranjo um jeito de me separar disso. E inventar nessa brecha o meu modo singular de me colocar aí. E tudo isso tem que passar por essa herança maldita, por esse inútil do gozo, né? Por que eu fiz esse caminho por Bataille? Para tentar mostrar o incorpóreo e a inconsistência real de onde se extrai alguma poética, né? Eu achei interessante também, concluindo, né? Me lembrei do que eu trouxe da outra vez do Borges, do Aleph. Eu não sei se vocês lembram naquele conto, que o encontro do Borges com o Aleph, que estava lá no porão, ele vê o mundo numa simultaneidade, numa linha contínua, né? Que depois ele precisou esquecer tudo aquilo, né? Experimentar a descontinuidade para escrever, né? Que é um pouco o que o Bataille está falando. Quer dizer, a experimentar uma nova erótica é você fazer essa implosão, que não é explodir o mundo lá fora, é explodir a si mesmo. Por isso que sujeito e objeto estão numa fusão e numa explosão. O objeto que está lá fora sou eu mesmo, sujeito, eu que projetei lá no outro. Isso sofre uma implosão e você experimenta uma descontinuidade e escreve algo de novo, sem que isso seja novamente apreendido pela biopolítica de poder que controla os corpos, para usar Foucault aí um pouco, né? Não sei se Renata, ficou claro. essa imagem que você faz aí que o Jorge Luiz Borges traz lá do porão, ele precisa de um escabelo para poder subir um pouquinho e se posicionar, né? Porque tem que ser uma posição exata, né? Onde ele fica para ele poder ver todo o universo do conhecimento, do saber, de tudo, passado e presente, né? Então, e aí é um escabelo que ele é como se fosse uma pequena escada, porque o escabelo mesmo é um banquinho, é um banco, né? E, às vezes a gente até brinca, né? Tem certos políticos que não pode ver um banquinho que quer subir em cima para discursar, né? Sim, uma Mas outra esse forma. banquinho é aquele que eleva a um grau um pouco maior aquele que está ali se propondo aí no banquinho, É né? por isso que isso tem a ver com a sublimação também, né? Assim, porque elevar o objeto à dignidade de coisa, em outras Isso. palavras. Você sobe no banquinho,
o ser humano, o humano, é um processo de humanização constante, ele está sempre se fazendo um escabelo, né? E eu achei legal quando você disse que o Borges, quando ele entra no porão, né? E ele está fazendo ali, é muito importante lembrar, uma crítica à literatura romântica, à erudição, aos textos gordurosos de conceito, como ele diz um outro conto, ou de muita, ou carregados de subjetivação, né? É quando ele entra naquele porão e, de fato, se colocar numa posição tal que ele possa ver essa Isso. obscenidade do mundo, porque isso é o obsceno, né? Porque você vê num instante o mundo todo, né? O sujeito precisou percorrer um caminho, né, para chegar a essa posição, para ver, esquecer, como ele diz, que ele precisou esquecer, né, para poder escrever algo que seja da ordem da heresia, como ele diz ali, né? Ser algo da ordem da heresia. Desses três contos que o Borges trabalha, Funes o Memorioso, A Memória de Shakespeare e o Aleph, O Aleph. né? Então, assim, um sujeito para poder ver o objeto Aleph, né? O Aleph, que é o representante que o Lacan dá ao objeto A, para ver algo desse objeto, ele precisa caminhar numa análise, se experimentar em perdas, se colocar numa posição X que ele veja esse fulgor aí, essa fulgurância, para poder fazer algo com isso, né? Assim, E é muito interessante, recuperando o conto, que no caminho até chegar ao Aleph, aquela dama ideal, como a dama cortesã, digamos assim, que era a Beatriz Virtebo, que eles idealizavam e todo ano encontravam para comemorar a presença da Beatriz Virtebo na vida do Borges e do primo, né? Ele descobre no meio do caminho cartas obscenas dela. Então, no meio do caminho, até chegar ao porão, ele encontra as cartas obscenas de Beatriz para um amante. E a dama tomba desse lugar ideal. Ele se depara com esse furo aí, né? Eu acho isso tão lindo, isso que o Borges traz, porque é um pouco a trajetória de uma análise. Você vai caminhando, caminhando, vai se descobrindo com perdas, até poder se experimentar, porque esse objeto obsceno é você se experimentar enquanto perda, num ponto X que você cai do campo do outro, e isso é irrevogável, irreparável. Nada cola mais isso. Quando isso de fato cai. Quando isso de fato cai. Que às vezes você deixa ter umas quedinhas, mas não se experimenta em perda. Isso de fato cai. Nossa, Deixa falei eu muito. fazer uma perguntinha só. Ouvindo vocês, e cada vez mais agora, quando você aprofunda, né, essa ideia da invenção desse lugar, né, criado, desde que você começou a falar da interrupção da linha reta, eu fiquei me perguntando qual é a relação que essa operação, que está chamando de descabelo, tem a ver com a lei fálica. Porque eu pensei na transgressão, mas a transgressão ela afirma a lei fálica, né? Pela própria transgressão, ela reafirma que existe a lei está aí. Então, se você pudesse dar mais uma pitaquinha aí, como é que fica a questão da lei fálica, né? E, portanto, da questão da linguagem com essa operação do descabelo, que é quase um fulgor, um raio, um átimo, né? Assim, eu penso que É essa fora do tempo e operação fora do espaço, me parece, fora do tempo e do espaço é um né? Eu chamei de acontecimento. um átimo. O Miller, agora me ocorreu, o Miller trabalha isso no unless than lapse. É um pequeno espaço de um tempo, de um pequeno tempo. Mais ou menos Exato, assim, numa tradução minha. exato. Bom, eu concordo com você que a questão do escabelo, ele passa, tudo passa pelo campo do fálico, a construção da fantasia,
da cena fantasmática, a forma como o sujeito vai se colocar no mundo, é uma invenção e uma transgressão, né? Porque, e o Bataille diz isso, né? Que não é erotismo sem transgressão, mas não quer dizer que você vai derrubar o outro, você apenas transgride. Ele diz isso, e usa a parte maldita, né? O gozo. A posição que o sujeito se coloca diante do outro é uma invenção, Uhum, né? Que o Lacan vai dizer que é o sintoma como acontecimento de corpo, uhum, né? É, Esse escabelo fulgurante que você chamou, se o escabelo é fulgurante, eu não diria que o escabelo é o fulgurante. O escabelo, qual é o escabelo? Escabelo todos constituem. Lacan vai dizer isso, que o escabelo é uma forma, é uma maneira de juntar o simbólico com o narcisismo da imagem. Isso é Lacan, né? É uma tentativa de se fazer um nome, se fazer um nome. Esse nome pode ser o nome próprio, né? O sujeito faz aí nesse buraco uma sutura, um remendo com o seu nome próprio. Eu sou fulano, eu sou assim, eu me ofereço numa posição de objeto. Ou, na medida em que você, pegando o Aleph, se encontra numa posição tal que esse tampão do objeto idealizado cai e você vê algo desses restos, você faz para si um escabelo atravessado por esses restos do corpo, por essas sonoridades de Lalande. Escabelo todo mundo faz, né? Escabelo, eu acho que é isso que é a grande sacada do Lacan quando ele vai pegar Joyce, né? Ele Porque diz, Renata, que o escabelo do Joyce é Finnegan's Wake. isso a Renata falou isso. é o É, Finnegan's ele, Wake. Uhum. Que é a grande, vamos dizer assim, é a radicalidade do que ele inventa, né? Assim, mas ao mesmo uhum, tempo o que está em jogo na leitura é ler em voz alta, se equivocar na sonoridade e eu imagino dar alguma consistência de imagem do que aquele cara está uhum. falando ali, com aquele amontoado de letras, né? Então assim, ele pega esse conceito de escabelo do Joyce para juntar imagem, corpo com sonoridade de letra, né? Assim, o que é que uma psicanálise permite de um escabelo, de construção de um escabelo, porque ninguém vive sem escabelo, né? Mais afetado por essa experiência de uma perda real, de se experimentar como perda real de objeto, né? Que eu acho que uma análise te leva a isso. O que você pode inventar aí? E você tem alguma notícia disso, de um analista, no testemunho do passe. Que Esse escabelo é escabelo esse está que me ele vem? parecendo travessia da fantasia. Está cheirando a travessia da fantasia. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas me dá assim uma inspiração de que tem a ver com travessia. Ele vai aproximar o conceito. Eu vou tentar trabalhar isso da próxima vez. O conceito de escabelo, ao conceito de falacer, ao conceito de sintoma como acontecimento de corpo. E vai dizer que o sintoma é um acontecimento de corpo, é real, é um gozo real, escrito no corpo. O sujeito vai ter que se virar com isso. Ele pode fazer uma sutura em cima disso, com nome próprio, né? E fazemos neuroticamente com isso, né? Isso é se fazer um escabelo. Por Uhum, isso que Celeste está lembrando que o escabelo é no sentido de você elevar-se, né? Subir aham. esse banquinho e se elevar, né? O que o analista faz aí em termos de dar ao seu nome um estatuto analítico de escabelo, já que todo homem se humaniza e se humaniza pelo escabelo. É isso que ele vai dizer. Isso para mim ainda é tudo muito novo, né? Assim, escabelo está para Essa tudo. conferência do Lacan seria muito interessante que o pessoal aqui pudesse ler a conferência. Ela é pequenininha, são acho que umas Está nos 4 outros, folhas que é o que eu vou para trabalhar mais poder da para pegar próxima um vez. pouquinho isso. É, Joyce e o Sintoma, é uma conferência do Lacan
né, que ele fez na Sorbonne no dia 16 de junho, que é o Bloomsday, Está nos né? outros escritos. Obrigada por lembrar, gente. Eu acho que se vocês puderem ler para a próxima vez, vai me ajudar, porque assim, aí eu vou trazer a garrafa de Klein para a gente pensar no escabelo aí. Trazer lá a garrafinha de Klein. Ele quer juntar, porque inclusive o significante escabelo, né, como ele escreve, escabelo, ele quer sonorizar um escrito que está para além do sentido, traz um Uhum. novo sentido, né? É isso que ele está visando, né? E é isso que é o que uma psicanálise pode oferecer de melhor para um sujeito, que ele se faça um escabelo mais além daquilo que ele constituiu para si na relação com o outro, daquilo que ele construiu para si na relação com o outro, que não deixa de ser uma invenção. A fantasia é uma invenção que a criança inventa. Não é uma invenção livre, Uhum. evidente, é uma invenção com as marcas do outro. Mas é uma invenção. É uma invenção. É. A conferência está no seminário 23 também, tá? No final do seminário. Ela está nos outros escritos e na conferência. E no seminário 23. Eu estou atendendo no consultório assim, uma criança muito pequena, crianças muito pequenininhas, 1 ano, 2 anos, situações que têm me feito pensar muito nessa questão do sintoma como um acontecimento de corpo. Eu posso falar isso da outra vez, o como que, a despeito dos ideais do outro, a criança captura algo que é só dela, na sua cena fantasmática. Óbvio que você vai ver pedacinhos do outro ali, mas eu acho que isso tem a ver com o erro da trança do nobo romiano, que o Lacan, quando introduz esse conceito de falha na trança, né, é uma falha que está entre o sujeito e o outro, e a gente não sabe o que é do outro e o que é do sujeito. É uma falha. Ele dá essa margem de liberdade para você inventar algo a partir do real, desde a sua sintomática até algo que eleve, dê ao seu nome um valor além do nome recebido pelo outro, né? Uhum. Algo que seja só seu. Uhum. Então, você vai falar, na próxima, você vai falar sobre o sintoma como acontecimento de corpo. Isso é escabelo. Isso é escabelo, tá? Gente, hoje o meu encontro aqui foi difícil, acho que para mim e para vocês também. Eu peço desculpas talvez tenha entrado em muita teoria, mas é para eu poder fazer um caminho. Eu precisei disso, né? Assim, a gente volta a falar desse tema na outra vez, já com o conceito de escabelo. Então, é real como inconsistência incorporal e escabelo, né? Tá? Assim, Lalang é surpreendente, Lalang é epifânico, sabe? E é isso, você faz muita coisa com isso. Ou não faz nada, ou fica assustado e não faz nada, né? Muita coisa. Não sei nem que horas tem, não sei, me perdi, é que acho que eu falei demais. 20 para 1, 20 para 1. É Tá muita, bom, muita né? coisa aqui também. É. Obrigada, viu, gente? Até a próxima. Até, Valeu. Renata. Tchau, É. tchau.